revisão Enem, uma questão de eletrólise em solução aquosa com eletrodos reativos, uma questão de galvanização. Galvanização consiste em você revestir um metal ou um objeto com outro metal. No caso dessa questão, nós vamos revestir um objeto de aço, uma peça de aço, com estanho. E ela vai envolver também os aspectos quantitativos da eletrólise. Nós vamos conseguir descobrir qual é a massa de estanho que vai se depositar sobre o aço. Vamos para a leitura dessa questão linda, maravilhosa. A galvanoplastia consiste em revestir um metal por outro, a fim de protegê-lo contra a corrosão ou melhorar a sua aparência. O estanho, por exemplo, é utilizado como revestimento do aço, empregado em embalagens de alimentos. Na galvanoplastia, a espessura da camada pode ser controlada com a corrente elétrica e o tempo empregados. A figura abaixo é uma representação esquemática desse processo. Vou já explicar em detalhes essa figura. Considerando a aplicação de uma corrente constante com intensidade igual a 9,65 vezes 10 a menos 3 amperes, a massa depositada de estanho após 1 minuto e 40 segundos será aproximadamente igual a... Então vamos lá. Primeiro, galvanização ou galvanoplastia é usar uma eletrólise em solução aquosa com eletrodos reativos ou ativos para que você revista um metal com outro metal. É o que a gente chama popularmente de banho. Ah, eu vou dar um banho de ouro, douração. Eu vou dar um banho de prata nesse brinco, prateação. Vou dar um banho com estanho, estanhagem. Banho com cromo ou crômio, uma cromagem, e assim vai, ok? A primeira coisa que você tem que saber é do aspecto qualitativo. Já vi aí dezenas e dezenas de questões onde perguntava onde deve ser colocado o objeto que vai ser revestido, onde se coloca o metal que vai revestir o objeto e qual é o tipo de íon que está presente na solução. Então nunca esqueça disso que eu vou falar agora. O polo negativo, que ele já dá aí no desenho, mas nem precisava, porque essa menor barrinha é o polo negativo do gerador e a maior barrinha é o polo positivo do gerador. Então, o polo negativo é o cátodo numa eletrólise. O cátodo é o polo negativo. Numa pilha, o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Numa eletrólise é o contrário. O cátodo é o polo negativo. E aqui nós temos o ânodo, que é o polo positivo. Então, lá no ânodo, que é onde ocorrerá a reação de oxidação do metal, vai ocorrer a oxidação do metal, você coloca o metal que vai revestir o objeto. Então, está aqui a primeira informação importante. Colocar o metal que vai revestir o objeto. Então, se eu quero dar um banho de prateação, eu coloco uma barrinha de prata lá no ânodo. Se eu quero dar um banho de estanho, estanhagem, eu coloco uma barrinha de estanho lá no ânodo. E assim vai, ok? Então, colocar o metal que vai revestir o objeto no ânodo. Lá no cátodo, que é onde ocorrerá a reação de redução, você vai colocar o objeto que vai ser revestido. Isso nunca muda, certo? O objeto que vai ser revestido você coloca no cátodo, que no caso aqui é um objeto de aço. Poderia ser uma aliança, né? Uma aliança de aço, que você vai revestir com prata ou com ouro. Já pensou se fosse uma aliança e você colocasse a aliança lá no ânodo? Ah, eu vou dar para minha noiva ou para o meu noivo uma aliança de aço, mas eu vou banhar com prata. Aí você pegou a aliança e colocou lá no ânodo. Quando você ligar o gerador, o que é que vai acontecer com a aliança? Ela vai se oxidar. O metal que é colocado no ânodo se oxida. Então aquela aliança de aço
o aço é predominantemente ferro, começaria a se oxidar. Com o tempo a aliança ia desaparecer, vai acabar o noivado antes de começar, né? Porque você não vai entregar nada para ele ou para ela, ok? Então não pode colocar o objeto que você quer lá no ânodo. Tenho aqui um garfo de aço que eu vou dar um banho de prata. Se você colocar o garfo lá no ânodo, o garfo vai desaparecer, porque o metal que é colocado no ânodo, ele se oxida, é um eletrodo de solução aquosa com eletrodos reativos. Os eletrodos inertes, que é quando o eletrodo não reage, são grafite ou platina, que não é o caso aqui, é estanho, ou é um garfo de aço, ok? Então nunca coloque o objeto que você quer no ânodo. No ânodo você coloca o metal que vai revestir o objeto. O objeto tem que estar protegido no cátodo. Alexandre, por que se eu colocar a aliança no cátodo ela não vai se oxidar? Ora, meu amigo e minha amiga, no cátodo tem que acontecer uma reação de quê? De redução. Como é que o objeto que você coloca no cátodo vai se oxidar? No cátodo tem que acontecer uma reação de redução. Então, quando você coloca o metal, o objeto metálico lá no cátodo, ele está protegido, não tem como ele se oxidar, porque você colocou no cátodo. Esse aço vai se oxidar? Não, porque ele está no cátodo, ok? Então, por isso que o objeto tem que ser colocado no cátodo. Então, 3 coisas você tem que saber. Colocar o metal que vai revestir o objeto no ânodo. Colocar o objeto que vai ser revestido no cátodo, porque lá no cátodo ele está protegido. Não tem como ele se oxidar. Terceira coisa. O sal da solução precisa conter um cátion do metal que vai revestir o objeto. Do metal que vai revestir o objeto. Isso é uma aula, não é isso? Tudo que você precisa saber está aqui. Você vai dar um banho de quê? De estanho. Então, na solução tem que ter o quê? Estanho 2+. Ok? Agora você vai entender por quê. Lembre-se que a eletrólise é um fenômeno não espontâneo, tem que ter um gerador. Quando você ligar o gerador, olha o que é que vai acontecer. Assim que eu ligar o gerador, lá no ânodo, quem é que se oxida? O metal que vai revestir o objeto. Então começa a se oxidar o estanho, ó, se transformando em estanho 2+. O estanho vai se transformando em estanho 2+. Com o tempo, ó, essa plaquinha de estanho começa a diminuir, ok? Quanto mais tempo você deixar, mais essa plaquinha diminui. Então os elétrons saem lá do ânodo e vão para o cátodo. O que é que acontece? Lá no cátodo, o estanho que se oxidou no ânodo começa a se reduzir. Por isso, pessoal, que já tem que ter estanho 2+ na solução. Porque assim que o primeiro átomo de estanho se oxidar, se transformando em estanho 2+, já tem que ter estanho 2+ na solução para se reduzir, revestindo o aço. Então, como tem estanho 2+ na solução, ó, ele vai se reduzindo. Com o tempo, pessoal, todo esse aço aqui, ó, vai estar revestido por uma finíssima camada de estanho, ok? Então, na verdade, ó, o estanho se oxida no ânodo e se reduz no cátodo. Inclusive, essa é a reação, ó. Lá no ânodo que acontece a oxidação, quem se oxida é o estanho. O estanho sólido se transforma em estanho 2+, perdendo 2 elétrons. E lá no cátodo, que é onde acontece a redução, quem está se reduzindo é o estanho 2+. O estanho 2+ ganha 2 elétrons e se transforma em estanho sólido. Por isso, pessoal, que a reação global, pasmem, é 0. Por que 0? Porque você vai cancelar tudo. Na verdade, pessoal, o estanho está apenas mudando de lugar. Ele está saindo do ânodo e se depositando no cátodo. O estanho está saindo do ânodo e indo para o cátodo. Então, essa é uma reação de galvanização, que é uma das principais aplicações da eletrólise de solução aquosa com eletrodos reativos. Então, agora você já sabe. Eu quero pegar uma colher de aço e revestir com ouro.
que eu sou chique. O que é que você faz? Coloca a colher aonde, pessoal? No ânodo? Não, lá no cátodo. E lá no ânodo tem que ter dinheiro. Coloca uma barrinha de ouro. Só isso? Não, na solução tem que ser um sal de ouro, nitrato de ouro. Liga, o ouro se oxida no ânodo, se reduz no cátodo, revestindo aquela colher de aço com ouro. Aqui é uma colher dourada, ok? Beleza? Então tá aí a grande aplicação dessa eletrólise. E essa questão é uma questão quantitativa. Ele quer que a gente diga aqui, ó, qual foi a massa de estanho. Isso aqui é estanho sólido. Qual é a massa de estanho sólido que se depositou lá no aço? Para isso, eu preciso saber apenas de duas coisas. Primeiro, dessa fórmula, que a quantidade de carga é a intensidade de corrente vezes o tempo. E segundo, eu tenho que saber que 1 mol de elétrons corresponde a uma quantidade de carga de 96.500 coulombs. Em muitas questões ele dá essa constante, que corresponde a 1 Faraday. 1 mol de elétrons corresponde a 1 Faraday, que é 96.500 coulombs, mas é bom saber, ok? Então, para eu calcular a quantidade de carga, ele tem que dar a intensidade de corrente e o tempo. E ele deu, vamos lá. Quanto é a intensidade de corrente? A intensidade de corrente é 9,65 vezes 10 a menos 3 ampere. Quanto é o tempo? Que tem que estar em segundos. 1 minuto e 40 segundos. Então, o tempo é 60 segundos mais 40 segundos, 100 segundos, 10 ao quadrado segundos, ok? Então, primeiro passo, vamos calcular a quantidade de carga. Intensidade de corrente, 9,65 vezes 10 a menos 3. Tempo, 100, vamos colocar a unidade. 9,65 vezes 10 a menos 3 ampere. Tempo, 100 segundos. Quantidade de carga, ampere vezes segundo é coulomb. 9,65 vai dar 965 vezes 10 a menos 3 coulombs. Então, primeiro passo, encontre a quantidade de carga. Veja que a parte qualitativa acabou, né? Como eu te disse, existem dezenas e dezenas de questões que ele pergunta só isso aqui, ó. Quem é que está lá no ânodo, quem é que está lá no cátodo, o sal da solução. Terminou a parte qualitativa. Estamos agora para a parte quantitativa. Essa questão aqui englobou os dois aspectos. Tem questão qualitativa, tem questão quantitativa. Essa aqui é qualitativa e quantitativa. Maravilha, que eu escolhi a dedo para a nossa revisão. Agora, o que é que ele pergunta? Qual a massa de estanho que se depositou? Ora, qual é a reação que representa a deposição do estanho? É a reação catódica. O estanho 2+ está ganhando 2 elétrons, transformando em estanho sólido. Pois eu vou pegar essa reação aí. Ó. O estanho 2+ está ganhando 2 elétrons, se transformando em estanho sólido. Sempre você vai fazer uma regrinha de 3, ó, envolvendo os elétrons e a substância que você quer calcular. Qual é a proporção entre elétrons e estanho? 2 mols de elétrons, 1 mol de estanho. 2 mols de elétrons vale quantos coulombs? 2 vezes 96.500 coulombs. O que é que ele quer calcular? A massa de estanho. Quanto é a massa de 1 mol de estanho? Ele tem que ter dado na questão. Se não tiver na questão, é porque tem provas que dá a tabela periódica, ou tem provas que dá lá no final, lá no começo, todas as massas atômicas. Não é preciso decorar a massa atômica do estanho, que é 119, ok? A massa atômica do estanho é 119 U. Então, 1 mol de estanho é 119 gramas. Então, 2 mols de elétrons, 1 mol de estanho. 2 mols de elétrons é uma quantidade de carga de 2 vezes 96.500 coulombs. Cada mol de elétrons é 96.500 coulombs. 1 mol de estanho é a massa molar do estanho, que é 119. O que é que eu quero descobrir? 9,965 vezes 10 a menos 3 coulombs, que é a quantidade de carga que eu forneci nessa eletrólise. Vai produzir que massa de estanho? X. Então, toda questão quantitativa de eletrólise é moleza. Você só precisa saber duas coisas. Calcular a quantidade de carga e depois saber fazer uma regrinha de 3, sempre envolvendo os elétrons e a substância que você quer. Cada mol de elétrons vale 96.500 coulombs. Como eu quero a massa de estanho, 1 mol de estanho é 119 gramas. E aí, contar esse X vai ser 965 vezes 10 a menos 3, vezes
119 dividido por 2 vezes 96.500. É lógico que dá para simplificar aí, né? 965 com 96.500, dá para a gente simplificar. 965 com 96.500, dá 100 aqui embaixo, 10 ao quadrado, né? Então, o que é que vai sobrar? 119 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Esse x vai dar quanto, Alexandre? Eu tenho aqui o cálculo, vai dar 0,6, 119 dividido por 200, não é isso? 119 dividido por 200. 119 dividido por 200 dá aproximadamente 0,6, aí, vezes 10 a menos 3 gramas. Se quiser em miligramas, 0,6 miligramas de estanho. Porque 10 a menos 3 gramas, né, corresponde a 1 miligrama. Então, está aí a massa de estanho que se depositou ao final dessa eletrose. 0,6 vezes 10 a menos 3 gramas. Se eu quiser em miligrama, 10 a menos 3 gramas corresponde a 1 miligrama. Então, 0,6 miligramas de estanho. Qual é o item que a gente marca, então? E ele deu a massa molar do estanho aí na questão, né? 119 gramas por mol. 119,1 é a massa atômica do estanho. A massa molar do estanho, que é a massa de um mol, né, é 119 gramas por mol. Como eu disse, não precisa decorar, ele tem que dar na questão. Então, qual é o item que a gente marca? O item A tem 0,6 miligramas de estanho. Até aí estava certo. E ocorre no processo a transformação de energia química em energia elétrica. Falso. Na eletrólise, que é um fenômeno não espontâneo, a energia elétrica fornecida pelo gerador faz uma reação química acontecer. Numa pilha, ao contrário, a reação química espontânea da pilha produz energia elétrica na eletrólise. A energia elétrica fornecida pelo gerador faz uma reação química não espontânea acontecer. A pilha é um fenômeno espontâneo. A eletrólise é um fenômeno não espontâneo. Então está errado porque ele diz que a transformação de energia química em energia elétrica é energia elétrica e energia química. Item B, 0,6 miligramas, correto, e ocorre no processo a transformação de energia elétrica em energia química. Corretíssimo, foi depositado 0,6 miligramas de estanho e ocorreu a transformação de energia elétrica em energia química. A energia elétrica fez uma reação química acontecer. Questão maravilhosa de galvanização. Espero que você tenha aprendido tudo o que a gente falou nessa excelente revisão de eletrólise em solução aquosa com eletrodos reativos. E o item que a gente marcou foi B de bola.